Olá, tudo bem? Jesus de Nazaré não existe mais. Como assim? É o tema deste vídeo. É isso mesmo. Yeshua, Yahushua, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, não existe mais. Você que fica por aí, em nome de Jesus faz isso, em nome de Jesus faz aquilo. Não adianta. Jesus de Nazaré foi um véu que revestiu o Espírito de Deus. Jesus de Nazaré, Yeshua, pertencia à tribo de Judá. Ele era um israelita. Jesus de Nazaré veio para o seu povo, veio trazer a liberdade pela segunda vez ao seu povo. A primeira vez ocorreu no Egito, quando o povo eleito foi tirado da escravidão de Faraó. A segunda vez foi pelo sacrifício da cruz, que foi dado um vivo e novo caminho aos judeus. Os gentios vieram conhecer a salvação, conhecer Deus, conhecer o Cristo ressuscitado através de Paulo, povo gentil. Mas Jesus de Nazaré, aquele véu revestiu o Espírito de Deus por 33 anos. Segundo diz a história que ele acabou o prazo dele aqui na carne aos 33 anos. Então antes da cruz existiu Jesus de Nazaré, Yeshua ou Yahushua. Eu falo esses três nomes porque às vezes a pessoa entra aqui falando não é Jesus de Nazaré porque no hebraico, no grego, no aramaico, no saravaico não existe a letra J. Então, aí você fica à vontade. Mas o Filho do Homem não existe mais. Assim disse o apóstolo Paulo. Assim disse o Espírito da graça pela boca do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17. Jesus de Nazaré não existe mais, não sou eu que estou falando. Eu vou mostrar nos escritos. No versículo 16 de 2 Coríntios 5. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas, todas as coisas. Então este é o resumo a respeito de Jesus de Nazaré. Paulo disse que os que conheceram ele na carne já não conhecem mais assim. Porque aquela carne, aquele véu, se desintegrou, se desfez. Acabou a carne dele. Quando cumpriu a plenitude do tempo de Deus. Quando cumpriu o tempo determinado pelo Criador. Para mostrar, para apresentar aos perdidos da casa de Israel, aos judeus, aos israelitas, o evangelho da circuncisão. As boas novas aos da circuncisão. Quem era o povo da circuncisão? Eram os perdidos da casa de Israel ou os israelitas. A quem ou para quem ele veio trazer as boas novas do reino de Deus. Veio trazer também o aviso que o juízo já estava próximo. Veio fazer uma limpeza em Jerusalém. Veio deixar a casa limpa e ornamentada. Ele veio mostrar prodígios, milagres, sinais, fazendo com que as maldições determinadas em Deuteronômio 28, que foram direcionadas para os judeus, bastava os judeus crerem que o milagre acontecia. E foram expulsos espíritos imundos, foram expulsos mazelas, foram expulsos doenças, foram tirados das pessoas pelo poder de Jesus de Nazaré, pelo poder de Deus que estava nele. O Espírito estava nele. Então foi mostrado aos judeus. Então Paulo falou que eles já não conheciam. Isso foi dito quando isso aqui? Vamos colocar um período do ano 40 ao ano 60? Vamos colocar isso? Do ano 45 ao ano 65? Ele naquele período? Se no dia de Paulo ele falou que já não conhecia mais Jesus de Nazaré na carne, como que hoje em dia, depois de 2000 anos, quase 2000 anos, as pessoas ficam frequentando as religiões e pedindo por Jesus de Nazaré, adorando Jesus de Nazaré, fazendo votos, promessas em nome de Jesus de Nazaré, cantando louvores, hinos religiosos em nome de Jesus de Nazaré. Veja como é triste o atraso da religião. Veja como é triste o entendimento. É atrasado demais. Há quase 2000 anos, o atraso desses religiosos. Aí quando você coloca aqui, posta alguma coisinha, que Jesus de Nazaré não existe mais, a pessoa, não, mas a minha fé está em Jesus de Nazaré. Fique à vontade com a sua fé. Para mim pouco importa. O que importa para mim é eu passar o entendimento, dado por Deus eu creio, porque afinal de contas
o tabernáculo espiritual dele está em meu espírito e é a morada dele, assim como está em você. Mas você, às vezes, você não deu brecha para isso ainda, você ainda não botou a sua fé nisso, você não acredita nisso. Você ainda faz oração, Pai Nosso que estás nos céus. Então continue, seja feliz assim. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você que fica praticando batismo nas águas, você que fica praticando a Páscoa judaica, um simbolismo através de um pão e suco, você que fica apresentando criança, você que fica buscando Deus em monte, Deus em templo, você está atrasado, você não é nova criatura. Você não tem traços, você não tem sinais de nova criatura. Não, você é uma velha criatura. Você vive na caducidade da letra. As coisas novas ainda não aconteceram na sua mente. As coisas modernas, a atualização do software ainda não aconteceu na sua mente. Porque você é um religioso, porque você acredita em pastor, bispo, padre, papa, você acredita nesses camaradas. Esses títulos que nem existem mais. Esses títulos existiram até a vinda do perfeito, e o perfeito veio no ano 70 DC. Perfeito não volta mais, porque o perfeito no espírito já está em nosso espírito. Para que ele vai voltar de novo se ele já está em nós? Mas você não sabe disso. Por que não sabe? Porque você é um religioso. As coisas novas não aconteceram ainda na sua vida. Jesus de Nazaré veio para os judeus. Jesus de Nazaré veio para os judeus. Mateus 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios. Se nós estivéssemos lá, então Jesus de Nazaré, os discípulos não iam pregar para nós. Nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, a quem você tanto adora, a quem você acende vela para Jesus de Nazaré, a quem você canta corinhos, louvorzinhos, hinos, não existe mais. Ele não veio para você, gentil. Você não é mais gentil, não existe mais. Nós somos o Israel de Deus, mas para contextualização eu tenho que separar judeus de gentios. Veja Mateus 15, versículo 21 ao 24. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se e disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você adorando Jesus de Nazaré, você praticando obras de Jesus de Nazaré, você cantando louvores de Jesus de Nazaré. Você está atrasado há quase 2000 anos. Será que você consegue entender? Com esse videozinho aqui pontual, videozinho curto. E ainda, Paulo disse assim, em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na morte, Jesus de Nazaré, quando ele disse naquele madeiro: tetelestai, está consumado, ele resgatou os judeus que estavam debaixo da lei, que estavam na escravidão do legalismo de Moisés. Você, gentil, para você Deus nunca deu lei nenhuma. Olha a sua ignorância, olha a ignorância do seu mestre, do seu líder, leva você a práticas das obras mosaicas, do legalismo de Moisés, mas que Jesus na morte resgatou os daquele tempo para depois da cruz, e você, atrasado há 2000 anos, fica por aí praticando batismo, dízimo, oferta, apresentar crianças, subir monte, buscar Deus em templo, pão e suco, buscar Deus em templo, e um monte de coisa, infinidade, unção, óleo na cabeça, chofar. Aonde você frequenta tem um altar que é um local de sacrifício. Tudo coisa da lei de Moisés. Jesus de Nazaré não existe mais. Como assim? Porque não existe. Quem está em nós, vamos dizer que você não conheceu a escatologia consumada ainda, que é o Evangelho Eterno, mas vamos dizer que você tem que conhecer pelo menos a segunda fase do Evangelho, que é o Evangelho da sã doutrina, o Evangelho pregado por Paulo. Então quem tem que estar aí em você, no seu espírito, é o Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado, ele tem que estar na tua mente.
Quando você conhecer isso, aí você vai conhecer o evangelho eterno, a escatologia consumada, que aí sim foi o cumprimento de todas as coisas, e Deus estabeleceu a nova Jerusalém, o tabernáculo espiritual, no nosso espírito, e ele, o próprio Deus, está em nosso espírito. Aí já é um ensinamento, um entendimento um pouco mais avançado. Mas dá uma lidinha lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, 3, 5, 6. Assim seja, então Jesus de Nazaré não existe mais por causa desse motivo, que ele veio para os perdidos da casa de Israel. E depois da cruz é o Cristo ressuscitado, e este é o Espírito, este é o Senhor. Se foi útil para você, não esquece, compartilhe, dê um likezinho aqui, ó, um joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente falando da maravilhosa palavra do nosso Senhor, do nosso Criador, sabendo que tudo se cumpriu, tudo já foi realizado e Deus mesmo no Espírito está em nosso espírito. Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.